Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. E é um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar com você nessa manhã. E nessa manhã, nos prestigiando, nós temos aqui o presbítero Lucas. Eu sou o pastor Miguel, estou com você, mas você vai seguir na companhia do presbítero Lucas. Graça e paz, Lucas. Graça e paz, pastor. Graça e paz vocês de casa. Não se esquece de ir lá nas nossas redes sociais. Só pesquisar lá por Semeando Família. Você que está na Rádio Sudoeste, vai lá no nosso canal no YouTube, não esqueça de se inscrever. Compartilha essa palavra também para que mais pessoas sejam alcançadas aí. O cara da mídia não pode deixar de fazer o comercial dele. Tem que fazer o merchan. Pastor, a gente vem conversando aí durante essa semana muito sobre Coríntios, sobre aquela igreja e tal. E semana passada eu vinha meditando sobre uma palavra que a gente vem conversando com os adolescentes e tal. E tá lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que fala o seguinte: não sobreveio vocês tentação que não fosse comum aos homens, né? E a gente, o tempo todo, quando a gente está passando tentações aqui também, a gente pode assimilar como se fosse uma provação, né? Não só ser tentado em situações de pecado, mas estar passando por provação também é uma tentação que a gente precisa aprender a suportar também. E é interessante que quando a gente está passando por essas situações, a gente acha que sempre a gente está sozinho, né? Não só eu que estou passando por isso, é só eu que tenho que aprender a suportar, ninguém nunca passou por algo tão ruim assim, né? E Deus, ele tá querendo formar um guerreiro mesmo muito forte, porque só eu que passo por isso, E a boa notícia é que, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem várias pessoas que já passaram por situações similares, parecidas, idênticas. E às vezes tem pessoas próximas de nós que vão poder ser esse auxílio para as nossas vidas, né? Porque quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente acaba se isolando, né? A gente se fecha porque a gente acha que tem que enfrentar isso sozinho e tudo mais. Quantas pessoas a gente tem aí notícias, né? Que quando estão passando por situação financeira ruim, essa pessoa se tranca dentro de casa, se mata e chega ao extremo às vezes, né, de chegar nessa situação. Dificuldade no relacionamento, essa pessoa também se isola, dificuldade no trabalho e por aí vai. São várias outras situações que a gente poderia exemplificar aqui. Mas todas essas tentações, Paulo, ele fala que elas são comuns para todos os homens. E teve um cara que veio aqui na Terra, né, chamado Jesus, e enfrentou todas e conseguiu suportar. E se ele conseguiu, a palavra fala que também nós conseguiremos. E conseguiríamos fazer coisas maiores ainda do que ele fez, né? Continuando aquilo que é a palavra dele. E o que a gente precisa entender hoje, pastor, é justamente sobre essa situação, em aprender a buscar o auxílio no local correto, né? É uma palavra que a gente sempre conversa com os adolescentes, é uma tradução que eles entendem muito bem. É que, geralmente, quem tá na faixa dos 16, 15, já tá de olhinho numa menininha, no menino. E aí eu falo, cara, você vai pedir conselho pra quem? Pro teu amigo que nunca se relacionou com ninguém? Ou pra uma pessoa que já tenha se relacionado, que tenha um certo tipo de experiência boa, né? Um relacionamento também quebrado. Eles ficam, caramba, é verdade. Porque o abençoado vai conversar com outro amigo dele também. E que auxílio ou que ajuda esse cara vai poder dar para essa pessoa? Qual tipo de palavra? Qual é o tipo de palavra, né? De repente é do YouTube, né? Hoje em dia do TikTok, por aí vai. E aí a Bíblia ela nos mostra, nos ensina a sempre buscar esse auxílio no local correto, que é em Deus, né? E Deus, ele capacitou pessoas para que também pudesse nos auxiliar nessas situações, né? E como eu falei anteriormente, de repente tem um pastor, tem um amigo que já passou por uma situação parecida. E esse pastor, ele vai poder te auxiliar de uma forma correta com aquilo que a palavra nos ensina, né? Porque hoje, você vê, tem alguns que são coach, né? Já deixaram de ser pastor, viraram coach. E a Bíblia, ela é apenas mais uma ferramenta. É mais um livro de conselho. É mais um livro que vai auxiliar. E às vezes você dá algum tipo de conselho que não tem nada a ver com aquilo que Cristo realmente entende sobre vida, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre criação de filho e por aí vai, né? E é importante, né, pastor, a gente ter esse entendimento de onde a gente tem buscado esse auxílio, de onde a gente tem buscado esse socorro, de onde a gente tem olhado nesse momento de dificuldade, de tentação, né? Porque senão a gente vai sempre estar nesse caminho de se isolar, de achar que ou você é ruim demais para estar nessa situação,
né? Ou você se fecha realmente, não, porque eu sou o cara e eu vou enfrentar isso sozinho, e às vezes acaba chegando nessa situação que o senhor citou de, às vezes, tirar a própria vida, né? Você sabe que eu sou fã do que vocês estão fazendo com os adolescentes, né? Você e Joane, né? É óbvio, tem outras pessoas que que já passaram ou que estão, né? A galera que tá hoje e tal, mas a forma como vocês estão construindo já há algum tempo, e eu falo isso porque a gente convive, né? Não só com os meus adolescentes em casa, com os da igreja, e esses dias eu fui fazer um gabinete de batismo de um adolescente, e aí eu perguntei pra ele sobre isso, né? Perguntei, cara, o que você entende por liderança? Aí, primeiro ele dá ele dá uma resposta bem adolescente, liderança é liderar. Aí eu, tá, então, mas liderança dentro da igreja. Aí ele, não, é uma referência, é alguém que pode me ajudar e tal. Eu falei, o caminho é mais ou menos esse. E hoje, quem é essa referência pra você na igreja? Você tem? Aí ele falou o teu nome, falou o nome da Joane, falou, né? E isso, assim, mostra como que a gente tá conseguindo passar essa mensagem pra essas crianças, né? E aí eu lembro de João escrevendo, né, o evangelho dele, ele vai dizer, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente viu a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Mas como Deus? Não, como carne. Em carne, ele conseguiu refletir a glória do unigênito Filho do Pai. Sabe o que isso quer dizer, Lucas? Que ele... No Getsemane, o suor dele se transformou em gotas de sangue, mas ele não estava Deus Filho, não. Ali ele era só Jesus. Como se, não subestimando, né? Ele era o homem, Jesus o homem, né? Quando deram para ele a notícia da morte de Lázaro e ele chegou lá e viu todo aquele cenário, as pessoas chorando e o amigo dele morto e ele chorou, quem chorou foi o homem Jesus. Então, as dificuldades que ele enfrentou, a fome que ele enfrentou, o frio que ele enfrentou, o cansaço e tudo mais, foi o homem. Isso para nos mostrar que as aflições que a gente vive hoje, nós não estamos inventando a roda. Ela já tinha sido inventada lá atrás. E ele veio aqui e viveu todas elas e superou todas elas para que nós pudéssemos entender que é natural. É natural do ser humano viver certas situações, certas dificuldades, certas dores, certas lutas, mas lembrando do programa de ontem, né? O que a gente está vendo é tudo passageiro. O que a gente não vê é que é eterno. Tudo isso que a gente está vivendo vai gerar para nós uma glória em Cristo. É isso. Lá em Hebreus 4, no versículo 15, fala exatamente isso que o senhor citou, pastor. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou, né? Se transformou em carne como nós e demonstrou que, cara, é possível, né? Olha aqui, eu choro também, eu sinto dor, né? Quando eu corto aqui minha carne, sai sangue também, igualzinho a sua, né? E é possível, sim, continuar nesse caminho, é possível, ele é real, e você sempre tem alguém que vai te auxiliar nesse caminho, né, pastor? É algo que a gente, em algumas situações, acaba... talvez errando na forma de expressar, às vezes para os nossos filhos, né, para quem a gente lidera, sobre ser resiliente, sobre suportar, e às vezes as pessoas interpretam isso de uma forma errada. Se eu tenho que suportar, então eu tenho que suportar sozinho, né? Se eu tenho que ser resiliente, eu tenho que enfrentar isso sozinho. E claro que existem casos e casos, existem situações e situações, mas a Bíblia fala que Deus não criou a gente para que a gente ande só, né? E Deus, ele sempre colocou pessoas ao nosso redor, seja a tua esposa, seja às vezes o teu próprio filho, vai ser um canal de bênção na tua vida. Eu não conheço um rebanho de uma ovelha só. Exatamente. O teu pastor, o teu líder e por aí vai, sempre vão ser pessoas que vão ser esses exemplos para nós e vão fortificar nossa fé para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga suportar essas fases da nossa vida, né? Como a gente citou no programa anterior, é passageiro, vai passar, mas enquanto está passando a gente precisa aprender a suportar isso, a caminhar no caminho correto, porque senão a gente vai estar o tempo todo passando por esse momento difícil, né? Você entra nesse caminho, você erra de novo, você falha de novo, e isso se torna um ciclo vicioso na vida às vezes, né? Então, o que a gente precisa entender dessa palavra é que realmente a gente tem um Deus, que ele passou por isso, que nos mostrou que isso é normal. Se ele passou, quem somos nós para não passar? Né? Se até ele também teve os momentos de ser tentado, seu momento de ser afrontado e soube suportar todas essas coisas,
nós também devemos. Assim como ele deu o exemplo, a gente precisa copiar esse exemplo dele e replicar na vida das outras Jesus um dia teve sede, né? E ele usou essa sede dele para quebrar o gelo, para ter acesso a uma mulher que ele falaria do amor dela, ia mudar a vida dela, a história da vida dela, e ela mudaria a história de toda uma cidade. Ele fez da necessidade dele uma forma de glorificar o nome do Pai. E a gente precisa entender que até as nossas guerras, as nossas lutas e as nossas tragédias, elas precisam servir para glorificar o nome do Senhor. É isso, que nessa manhã você possa ter esse entendimento, né? Que realmente as provas, as tentações, nós vamos passar, mas que você tem um Deus que está sempre do teu lado e vai te mostrar o caminho certo para que você saia disso mais forte e glorifique o nome dele. Fique em paz, Deus te abençoe.